Boa noite, eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a sua verdadeira identidade, parte 51. Hoje, Deus vai mostrar para vocês, de uma forma ilustrada e de um outro ângulo, confirmando que o homem não é pecador. Gente, é muito legal, é muito show. E, tem tudo a ver também com a última mensagem mostrando a quantidade de anjos que se rebelou contra Deus, que foi equivalente a um céu inteiro. E por que que Deus usou fração, né? Um terço. Vamos lá, para a mensagem de hoje. Deus, ele é amor. Então, o amor é uma pessoa. Deus, ele não contém amor. Ele é simplesmente amor. A natureza real de Deus é amor. E o amor é uma pessoa e um sentimento. Amor não é atitude, mas não vou entrar em detalhes agora e nem por que Deus é sentimento. Vou falar só o amor como uma pessoa. Então, o amor é uma pessoa e veio como uma pessoa, que é Jesus, certo? Então, vamos dizer que sejam duas testemunhas, que o amor tem duas testemunhas. A razão, Deus não é razão. Deus, ele tem a capacidade de pensar, que está representada pela cabeça de Jesus. Mas Deus não é razão. Então a razão não é uma pessoa e nem veio como uma pessoa. Então vou dizer que a razão é uma testemunha só. E o amor são duas testemunhas. A razão, tudo aquilo de negativo na Bíblia que diz que o homem é mau pecador, é a razão de Deus falando. Então a razão, ela é uma testemunha de acusação contra o homem, certo? Mas o amor é tudo aquilo de positivo que fala na Bíblia e que Deus tem passado para vocês através da mensagem da graça. Tudo aquilo de positivo é o amor de Deus falando. Então o amor de Deus, que está representado em duas pessoas, é testemunha de defesa, que diz que o homem é inocente, que o homem não é mau, que o homem não é pecador. Então, o homem tem uma testemunha de acusação, que é a razão, e duas testemunhas de defesa, porque o amor é uma pessoa e veio como uma pessoa, que é Jesus. Agora vamos para a Bíblia. Eu vou ler em Deuteronômio 17:6, que diz o seguinte, preste atenção. Pela boca de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha, não morrerá. O que está dizendo aqui? Está dizendo que para alguém ser levado à morte, vamos lá para a Antiga Aliança, para alguém ser levado à morte, tinha que ter o testemunho de duas ou mais pessoas. Que ninguém poderia ser levado à morte com uma testemunha só. Mas o que acontecia na Antiga Aliança? E também a razão trouxe para o Novo Testamento. Que o testemunho dela condenava o homem à morte, porque a alma que pecar, esta morrerá. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O testemunho da razão contra o homem queria levar o homem à morte. Mas aqui está dizendo que não pode. Mas ela é injusta, ela passa por cima da verdade, ela passa por cima da realidade. Então, o testemunho, para levar alguém à morte, teria que ser de duas testemunhas. E na versão, acho que é King James, diz o seguinte, que seja o testemunho de duas pessoas idôneas. E o que é idônea? Moralmente falando, é certa, íntegra, correta, honesta, verdadeira. Só que a razão é tudo de negativo, né? Ela é injusta, ela é cruel, ela é perversa, ela é mentirosa, ela é enganosa, né? Porque Deus não é razão. Então ela é tudo de negativo. Mas o amor não. O amor é verdadeiro, porque o amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade, porque Deus é amor. Ele é justo, certo? Então o testemunho da razão não pode levar ninguém à morte e não é verdadeiro. E o testemunho do amor de Deus,
que é tudo de positivo em relação ao homem, é verdadeiro. Então, qual dos dois testemunhos é verdadeiro em relação ao homem dizer que o homem é pecador? Qual o testemunho que é verdadeiro? Que o homem é pecador ou que o homem é inocente? Aleluia. Glória a Deus. Perceberam? Então Deus está mostrando para vocês, para nós, de uma maneira ilustrada, de um outro ângulo, usando testemunhas de que o homem não é pecador. O homem é inocente, tanto como criação, como indivíduo, como uma pessoa e um indivíduo. Então, o amor de Deus é testemunha de defesa. A razão de Deus é testemunha de acusação, mas o testemunho dela não pode levar ninguém à morte e não é verdadeira. Ela não é idônea. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lindo, não é? Tremendo, não é? Oh, Deus! Eu amo pregar a mensagem da graça. Então tá aqui, amados. O homem é inocente. O homem não é mau. O homem não comete pecado. Como Deus tem falado nos outros vídeos. O homem só quer o seu Criador. Aleluia. O homem só quer a origem dele. E o homem é inocente porque, como criação e como uma pessoa indivíduo, é livre como Deus é livre. É livre de culpa. O homem não tem culpa do mal no mundo. E nem na igreja. Nem Deus tem culpa. É tudo uma necessidade orientada pela sabedoria de Deus e para cumprir os propósitos de Deus e as exigências do caráter dele. Amém? Lindo, né? Então, isso aqui já é uma preparação para outras coisas muito interessantes. Vou ficando por aqui. Você gostou? Sabia que você é inocente? Eu amei. Tchau, tchau e tchau.